Estamos ao vivo. Boa noite. Um bom ritual aí para todos os cultistas e criaturas não euclidianas. Uma boa noite a Aqui todas é as o. criaturas das trevas. Todas elas. Esse aqui é um experimento co-op, né? Estamos aqui na raça, na real. Esse vídeo aqui provavelmente eu vou baixar depois e botar no outro canal. A gente tentou transmitir no outro canal, eu prometo para vocês que a gente tentou. Mas não deu muito certo não, né? Não deu muito certo. Tem que esperar 24 horas para começar a streamar baboseiras de YouTube por aí. Mas Douglas, fala aí pra galera qual é o jogo bom que a gente vai rolar hoje. Hoje nós vamos jogar Cthulhu Dark, um sistema de regras simples para o horror Lovecraftiano, como o autor o define. E é um joguinho muito massa, usa só dado de 6. Você escreve uma palavra e um número na tua ficha. E é isso, a gente vai jogar com alguns conceitozinhos básicos de co-op, uns 2 oráculos de solo. Acho que dá pra Ah, você gente. tá com os oráculos aí já. Beleza. Não, eu Boa. pensei em sim ou não. E, Ah, e oráculo quão? oráculo quão? Boa. Se a gente quiser deixar as coisas muito, muito confusas, a gente pode puxar aquele oráculo menos binário que eu criei. Só de doideira pra fazer a história dar um twist fudido. Mas Tu vamos tá com continuar. ele aí. Se tu tiver com ele aí, Cara, bora. beleza, calma aí, deixa eu ver se eu acho. Ele é facilzinho de encontrar. Ele tá no Bazar Verde, né? Drive.google. Tá sim. É... Anti-opressão. Abre ele fácil aqui. Quantas pessoas a Aí você gente tá tem? deixando os outros oráculos abertos no. Quê? Quantas pessoas a gente tem na live? Cara, tem o Billy. E eu ia dar boa noite, inclusive, pro Billy, que estava por aí. Não sei se ainda tá. Talvez a galera nem entre, cara, porque a gente fez muito em cima da hora, mas já vamos dar um oi aí pra galera que provavelmente vai entrar mais tarde, vai dar uma checada mais tarde. Tem sempre alguém, um ou outro que entra. Cara, que não necessariamente também é a pessoa que fica até o final da live, mas só da pessoa estar participando já é bacana, tá ligado? Deixa eu ver Sim, se eu acho então, aqui. boa noite, Billy e demais pessoas que eventualmente tiverem aí. Não, vamos ser sinceros, o Billy nos prestigiou aqui ao vivo quando a gente postou o link, então boa noite, Billy e o resto, né? Exatamente, tem um privilégio aí. Vou postar até aqui nos comentários para quem já quiser dar uma checada. Tá nos comentários do YouTube aí o link do drive do oráculo, sei lá quantas foi. E vou botar no chat privado que ele abre direto pro chat para você, Douglas. Beleza. E o oráculo menos binário é doideira totalmente, mas bora lá. Eu ainda não testei, mas eu acho muito massa essa ideia. Cara, Ahn, vamos começar então. Eu nunca joguei Cthulhu Dark, mas aparentemente é bem fácil. O que a gente precisa saber para iniciar? Basicamente, a gente vai criar nossos personagens. Primeiro a gente vai criar uma ambientação, né? Que o jogo ele sugere aquela ambientação básica do de Cthulhu, né? Que é anos 20, investigador, Uhum. mas não necessariamente precisa. Eu já joguei outros tipos com a galera e deu certo. Ó, Então, nosso cativo Billy ainda tá por aqui, ó. Acabou de dizer que ainda tá por aqui. Entrou mais um aí. Quem for entrando pode dar boa noite, que a gente vai dar um salve. Desculpa interromper, Douglas, só pra deixar o quem, chat quem rolando. que entrou aí? Que eu só vi o Billy. Velho, não dá pra ver, só quando a pessoa se manifestar. Beleza. Mas você tava falando da ambientação padrão, que é recomendado, né, dos anos 20, se não me engano. Isso. Aí, o que tu tá pensando? Por causa que eu sempre quando eu vou jogar co-op de Cthulhu Dark, cada um propõe as suas ideias, e daí se a gente achar alguma legal, a gente cata, e a Entendi. partir daí vai fazendo pergunta de sim ou não no oráculo para ir desenvolvendo um pouco mais o cenário. Então tu já tem
Algum Cara, conceito eu legal? não tenho uma ideia, mas eu tenho uma sugestão. Eu quero que você me fale um número qualquer. Pode ser qualquer número 8. que veio na tua cabeça. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tava checando nisso aqui. Eu não consegui tancar ele todo. É o livro completo de Lovecraft, né? E, velho, na moral, o que salva Lovecraft é o fato dele ter ficado em domínio público, de verdade. Ih, começou os anúncios, gente. Paciência, a gente tá pelo YouTube. Uma boa noite, aliás, Gabriel Kashimark, que acabou de entrar aí. Junte-se a nós, abrace o caos, estamos aqui pelo caos. Cara, o número 8 aqui que tá caindo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memory. Eu nem lembro sobre o que era esse conto. Mas talvez nem seja interessante também, de todos os contos dele, para ter um. Memória. Página 46. Falei demais. Boa noite aí pro senhor Kashimark, que tá sempre jogando com nós aí no bairro. Grande Nem autor de conhecia. fantasia, se for. Ó. Tô conhecendo ele agora. Boa noite pra Ana, que tá escondida aí e não quis se manifestar. Eita! Temos até gente Como é que é o nome? divertida. Como é que é o nome disso? Admirador secreto? É isso? Exatamente. Não, tem um outro Pô, nome. mas. Quando a pessoa gosta de observar. Pô, aí já é um outro. Estamos entrando em outra terminologia. Aí é voyeur o Isso, negócio. voyeur. Memory. Cara, é uma parada de uma página só. Nem sei se vale a pena. Mas qual que é a tua ideia? O que tu quer fazer com o livro? Eu ia pegar a gente podia usar de oráculo até, mas ia pegar como sugestão pro cenário e tal. Mas a Memory, pelo jeito, diz sobre um vale de Nis, onde uma lua minguante brilha, onde a luz não encontra, as formas não são vistas para serem testemunhadas, não são encontradas para serem testemunhadas. Tá, isso me trouxe uma ambientação na cabeça que seria algo mais um cenário meio rural, talvez uma Inglaterra rural, anos 1800 e bolinha. E talvez um lugar abandonado, porque é disso que esse texto fala, pelo jeito, ó. Que tem ervas olha só, tem cipós do mal, porque para Lovecraft certos cipós eram do mal. Ele E achava muita colunas coisa do mal. quebradas. Ele devia achar o nome do gato dele uma coisa maligna, mas não achava. Monolitos estranhos, pavimento de mármore, mãos esquecidas, em árvores que são gigantes, em Coblin Courtyard. Ok, legal. É claro que ia acabar em primatas de alguma forma, né? Acabou de botar uns primatas aqui. Serpentes venenosas, coisas com escamas sem nome. Então são tipo uma selva ou alguma coisa do tipo. O rio Tan. Tell me the deeds and then Dilma reply. In memory, I am wise in lore of the past, but I'm too old. É o diálogo de um demônio e de um gênio, e eles falam sobre um lugar muito esquecido que foi abandonado pelos deuses e está tomado pela vegetação agora. Boa noite, seu Rodrigo Lopes. Seja muitíssimo bem-vindo. Esse aí é o brabo. Podemos então considerar que a gente está em algum lugar de uma Europa rural antes do século XX? Pô, isso é da hora. Um rolê meio... a paisagem em si, mas não necessariamente o período histórico, ia lembrar aquele rolê da bruxa, né? Exatamente esse filme que eu ia falar. Talvez Bora. um lance meio católico, assim. Um horror meio... Não sei se católico, mas com certeza cristão, com certeza.
Dá pra gente brincar Sim, com isso aí. sim. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte: você faz uma pergunta de sim ou não sobre o universo, eu interpreto a resposta do oráculo, e vice-versa. A gente vai até a gente chegar num negócio legal. Beleza. É... Cara, já que a gente tá nesse rolê de bruxa, a gente tá jogando com provavelmente membros de uma família exilados ou alguma coisa do tipo? Rola aí pra Sim, gente, vamos ver pode qual é que ser. é. Você. Ah, você tá perguntando pro oráculo? Tá, somos Pode ser membros de pro uma. oráculo, pode ser pra você também. Tá, Você somos quem membros de decide. uma família, de uma mesma família? É, Não. Caiu que não. vamos lá. Não, eu vou interpretar esse não, colocar uma vírgula. Não, a gente trabalha junto. Beleza, vai você então. É, eu sou de alguma maneira subordinado a você? Tá. Nesse caso eu vou rolar e vamos ver o que o oráculo vai dizer. Não, mas a situação é mais simples do que a pergunta faz parecer. Eu acho que talvez a gente seja um casal, cara. Eu e você, dois personagens, sejamos um casal. Certo, somos um Não casal. necessariamente. É, eu acho que É, provavelmente não, cara. Se a gente é algum tipo de exilado, alguma coisa assim, né? pergunta aí pro oráculo. A gente é um casal hétero? Vamos ver. Caiu 3. Não, mas algo sobre a pergunta está correto. Ah, o que que tá correto sobre a pergunta? Talvez um de nós seja bissexual ou alguma coisa do tipo e o outro seja hétero. Ou talvez um dos dois tem uma imagem muito forte para a comunidade em que a gente vive, que faz com que as pessoas pensem que não somos, que, tipo, não é um casal. Ou talvez seja um rolê de tipo. A gente já definiu que a gente não é da mesma família, né? Sim, a gente definiu que a gente trabalha junto em alguma coisa. Ah, então é isso. Eu acho que não é necessariamente a questão de subordinado, mas tem um rolê aí de mentor, talvez. E aprendiz ou alguma coisa assim. E aí eu vou perguntar pra você: nós somos mulheres? Sim, creio que sim. Beleza, então eu tô pensando que talvez a gente seja alguma coisa tipo. Algum tipo de parteira ou alguma coisa do tipo, sabe? Sim, a gente não definiu o quão rural que é esse ambiente também, né? Pode rolar no oráculo pra saber. Tá bom, rola aí pra gente. É um quão em que um é muito pouco e seis é muito. Ó, 5 é quase fim do mundo, assim. Talvez tenha alguma rota esquecida que ainda passe galera de vez em quando que permite que não seja super, super esquecido. Vamos lembrar, né? Época quase medieval, as pessoas saíam, andavam no máximo a 10 quilômetros da onde eles nasciam. Já sei, senhor monocromático. A sua personagem é algum tipo de feiticeira? Putz, não sei, vamos ver. Não, mas a situação é mais simples do que a pergunta faz parecer. Cara, eu sou. Não sou uma feiticeira, mas talvez eu acho que parece que eu sou uma feiticeira. Faz sentido? Tem Faz. uma questão ali dela. Eu acho que ela finge que é algum tipo de freira ou alguma coisa assim, e talvez isso seja uma forma dela tirar alguma vantagem da comunidade ou alguma coisa assim. O que me veio à cabeça de cara foi que você é uma curandeira, tipo, Uhum. parteira, que faz remédio pra comunidade, e as pessoas te chamam de bruxa e você se aproveita disso. Talvez. Que é justamente isso, a situação é mais simples, né? Já que era sobrenatural, eu rolei no outro oráculo lá. Beleza. E Beleza. se eu sou. Ou eu tô trocando de profissão, que é relativamente difícil de acontecer, né? Eu creio que Ou. então a minha personagem seja um aprendiz da sua. Ok, beleza. E talvez seja um rolê de tipo, eu tenha pego você pra cuidar ou alguma coisa do tipo, e com o tempo as coisas só aconteceram, sabe? Tá. A sua personagem é muito mais velha do que a minha?
Aí eu já vou dizer um não. Eu acho que isso aí já. Bom, se Aham. bem que é tempos medievais, né, cara? O quanto que a gente quer Não, não brincar quer com. não quer dizer que a minha personagem é menor de idade, mas a pergunta é sobre a diferença entre as duas. Uhum. É, cara, eu não sei, vou até rolar aqui pra ver o quão, que seria o quão diferente é. Cara, não, mas eu acho que talvez você tenha chegado na vila uma vez e você talvez era fugida por algum motivo, mas a gente era da mesma idade e você não tinha um papel desempenhado ali naquele local e eu tinha. Então é mais uma questão de Perfeito. função social, sabe? Do que de sustento, digamos assim. Então eu já vou dizer que a minha personagem era uma não uma criminosa no estilo D&D da coisa, mas ela, Uhum. ela fez alguma cagada. E daí isso fez com que ela tivesse que fugir do lugar onde ela morava e passou a viver com essa, entre aspas, bruxa, né? A sua personagem já foi casada? Sim, Ok. ótimo, Tá, tá? tá explicado, né? Tá bom, ela matou. Já sei. Ela teve um casamento arranjado, muito nova, e a reação foi um assassinato que acabou numa fugida durante a madrugada. O divórcio antecipado das mulheres nessa época era a adaga na nuca do marido, afinal de contas. É verdade. Durante muitos anos, inclusive. Agora Ah, eu tô em tá dúvida, ótimo tu não, então. oh, tu não tá com o Inferno aí? Tô, pior que eu tô. Tá bem Rola de acessível na minha. usar, rola de usar a tabela de inspiração de 2d6 no final, Boa. Vou fica na deixar aqui última já página. à mão, então. Já que a gente Então tá nesse cenário meio medievalzão mesmo, vamos lá. rola pra mim então uma inspiração no Inferno pra saber como que eu matei o sujeito. Você que jogou mais vezes, inspiração era 2d6? Isso, 2d6, linha e coluna. Vamos lá. 5 e 1, mudar. Faz sentido. 3 e 4, caído. Mudar caído. O que eu consigo interpretar, não sei se você já pensou em alguma coisa, é que ele foi fazer algum reparo na sua casa que talvez você tenha colocado ali de propósito e de alguma forma você fez ele cair ou alguma coisa do tipo, sabotou a escada, algum rolê desses. Então meu marido era o Gugu? Ah, sacanagem. Como é que é o nome da esposa do Gugu? Não, não, deixa isso baixo. Não, calma lá, calma lá. Agora eu vou ter que. Qual é que é o nome dela? Rosemiriam. Você deseja algum desses nomes? Tá bom, o nome da minha personagem vai ser Miriam, então. Beleza. O Miriam. nome da minha vai ser Raquel, porque, se não me engano, é um nome bíblico e tem o rolê também de ser o nome da prima de Maria, que não ia ficar grávida nunca, algum rolê desses. Eu acho que vai ficar É, Raquel. tem algum rolê assim. Eu tenho certeza que é bíblico, mas não me lembro o que ela era na Bíblia. Tá bom. Beleza. A minha personagem era religiosa, Mano Cores? Cara, tá aí uma pergunta interessante, né? Vou até rolar, vamos ver se. 3 é. Não. Se quiser que eu leia do não binário. Só tá caindo 3 e 1. Leia do nominário pra ver. Não, mas algo sobre a pergunta está correto. Tá, já sei. Eu tive uma criação religiosa que foi conturbada por ações inconsequentes e acabou que essa inconsequência fez com que eu parasse meus estudos religiosos e isso que culminou no casamento arranjado. Ou seja, eu deveria ser freira. Fiz muita birra Entendi. pra não, fiz muita birra para não ser, acabaram me casando com o maluco, eu matei o maluco. É. Ou isso, ou talvez. Ó, a doideira. Talvez seja até pagã. Porque um não exclui o outro, inclusive. Um não exclui o Tipo, outro, mas é por causa que eu não entendo muito sobre para interpretar direito. tranquilo.
Vamos dizer que eu era de uma família católica mesmo. Suave. Ah, Diga. tá. O Cthulhu Dark, a ficha nossa, é basicamente um status de insanidade e uma ocupação, além do nome do personagem. Então, Uhum. eu tô com a dificuldade de imaginar qual que é a ocupação da Miriam, porque a sua é curandeira. A minha, É assassina. putz, ok. Ou não. Eu vou Não, perguntar pra você, sua personagem é porque se vê assim, como uma assassina? é porque assim, faz sentido, é interessante, mas a função da ocupação no jogo é te dar vantagem em teste. Então, será que pra eu ser um assassina, eu tenho que ter alguma aptidão sobre isso? Então, talvez. Entendi. Mas isso faz sentido. Pode ser que eu tenha aprendido a matar com alguém. Ah, tá. Então não é alguma coisa que você fez eventualmente, não é necessariamente uma forma que as pessoas te veem, é algo que você treinou e é bem treinado em fazer. Sim, ou que você tem uma habilidade inata, alguma coisa assim. Tá bom, eu vou te perguntar pra você, rola no oráculo não binário. Eu aprendi a matar com um familiar. 4. Sim, mas algo sobre a pergunta não é exatamente correto. Ah, talvez era uma pessoa que eu considerava como da família, mas não era um familiar de sangue. Tá bom, quem era essa pessoa? Ou era uma pessoa que você achava que era da sua família, e na verdade não era. Desenvolva. Ou, sei lá, vai ver o seu pai de fato não era seu pai de sangue ou algum rolê desses, ou talvez você não considere mais o seu pai porque ele te traiu, coisas do tipo, entendeu? Ok, ok, vamos dizer que é isso. O meu pai não era meu pai de sangue. E a pergunta era sobre ele ter uma influência em como que eu aprendi a matar. O que será que ele era? Uhum. Cara, será que o seu pai era algum tipo de mercenário? Beberrão, assim, tipo. Eu vou jogar no oráculo. Sim, ok, ele era um mercenário. Tá bom, vou colocar aqui. Miriam, assassina. Aí é o seguinte, nós dois começamos com insanidade 1. Então, deixa isso anotadinho em algum canto. E o rolê é, toda vez que a gente encontrar com alguma parada muito bizarra, e daí Hum. o jogo ele vai dar alguns exemplos de como que isso pode funcionar, a gente rola um dado e tem que ver se o número é igual ou menor. Se ele for igual ou menor, a gente passou no teste e tá safe. Ou seja, a gente conseguiu se controlar de um possível surto. Uhum. Se cair o número maior, a gente não consegue se controlar. Aí o jogo coloca como interprete sua insanidade. Então você pode interpretar da maneira que você quiser como isso afetou você, o seu corpo, sua mente e por aí vai. Uhum. Beleza. Ok, definido esse cenário, nossos personagens. Você quer definir mais alguma coisa sobre a sua, aliás? O que a gente já tem definido sobre ela é que ela provavelmente viveu a vida toda na vila dela. Ela é uma curandeira, as pessoas tratam ela como se fosse uma bruxa. Eu e você, a gente é um casal, só que a gente não é considerado um casal. O que mais? Profissão, Que a ocupação. sua personagem não é muito mais velha que eu, então É, eu, eu tô imaginando que a minha personagem tem por volta dos 18, 19 anos. talvez a minha tenha uns 20 no máximo. Legal. 21. E a gente mora sozinha nesse lugar? Eu vou pedir pra você rolar essa no não binário com um viés espiritual. Hum, bora lá.
Sim, mas a situação é mais complexa do que a pergunta faz parecer. Perfeito, a gente já tem o início de trama. Cara, Beleza. demônio são espíritos malignos vivendo ali com a gente, algum rolê assim, né? É Ou você, Satanás! aquele uivo do Chaves. Tá. Pode ser que, pra gente ainda deixar em aberto, da gente ir descobrindo pra onde que vai, a gente teve sinais de que tem alguma coisa, alguma presença sobrenatural no lugar onde a gente vive. Beleza. E a gente pode rolar qual é o sinal aqui no inferno até, se a gente quiser. Olha, olha. Cara, na minha cabeça veio alguma coisa relacionada à água. Vamos ver o que isso tem a ver. Por algum motivo eu pensei em água. 5 e 5. Criar. 1 e 6. Mentira. Cara, eu acho que um dia a gente tava colhendo água de um poço, de alguma coisa. E eu acho que tem toda a rotina, talvez, da gente interagir com outras pessoas da vila, sabe? No caminho, mostrar alguns elementos, assim, não é tão povoado assim, mas também não é tão vazio. Talvez tenha uma carroça na cidade inteira, criança azucrinando a gente interagindo com crianças e tal. E a gente está trazendo baldes cheios de água para passar a noite, para passar o dia e etc. Douglas, quando a Raquel e a Miriam chegam na casa delas, que é mais simplesinha e tal, elas estão brincando, não sei o quê, e elas olham para dentro do balde, né? Cara, não tem água dentro do balde. Sendo que a gente não virou o balde em lugar nenhum. Certo. A gente tava levando um balde só. Acho que cada uma tava levando um balde ou dois ou alguma coisa assim. E quando a gente chegou em casa, a gente não acha água dentro do balde. A gente coloca, tipo, os baldes assim, sobre a mesa e vai olhar assim. E não tem. Ok, eu vou fazer uma pergunta pra ti, que você não precisa rolar se não quiser. A gente tá num estado de seca onde vivemos? Eu acho que faz sentido, né? Descreva um pouco como que é o lugar. Cara, eu acho até que pra variar, não é tanto aquele rolê de plantação de trigo nem nada do tipo. Eu acho que a gente vive talvez mais próximo ao bosque de algum lugar. Talvez tenha algum castelo dilapidado à distância, assim, sabe? Que já foi de algum lord no passado, alguma coisa parecida. Hoje em dia já não tem mais. Então a gente vive próximo de um bosque ali que foi alterado com certeza pela ação das pessoas e tal. Então tem um pouquinho mais de vegetação e tal, mas dá pra ver que tá na seca assim mesmo, sabe? E é um negócio assim que nem faz sentido fazer tanta seca nessa época do ano. E Uhum. tem um detalhe adicional que eu ainda não falei. Douglas, existe uma coisa que é deixada na outra cabeceira da mesa quando a gente coloca os baldes e eu acredito que essa entidade botou na gente em troca da nossa água ali. É tipo alguma coisa que ele tá tentando compensar a gente por ter levado a água. O que você acha que é? Tá, deixa eu pensar. Cara, a primeira coisa que me veio foi aqueles bonecos da Bruxa de Blair que, que fica parecendo tipo uns gravetos embrulhado no formato próximo a algo humanoide, assim. Eu imagino que foi isso. Foi um bonequinho com um formato que é vagamente parecido com a pessoa, todo feito de galho seco e cipó. Vou até complementar essa parada. São três bonequinhos e de tamanhos diferentes.
E no caminho que a gente estava voltando, indo do poço e tal, tinham 3 crianças. Também de tamanhos diferentes. Puta que pariu. Nossa senhora. Então tá bom, né? Tá. Nossa senhora, tá. A gente conhecia essas crianças? Eu tinha dito que a gente interagiu com elas, de certa forma, então acredito que sim. Talvez até eu tenha ajudado no parto delas, né? Tá bom. Você Se quer definir bobear. que você ajudou no parto delas? Eu vou até rolar pra ver se isso é. 2. Isso é um não, mas se fosse pelo não binário, a resposta é próxima da verdade. Ah, eu Você aprendi não, bastante. Diga. você não ajudou no parto, mas você criou parcialmente essas crianças. Tipo, elas passavam muito Uhum. tempo na sua casa, alguma coisa assim. Até que em um ponto isso mudou. Provavelmente quando eu assumi o papel de fato de curandeiro e tal. Acho que até ali as pessoas da vila ainda achavam que, tipo, essa ainda tem salvação. Talvez ela não pegue o caminho da. Que provavelmente alguém que me ensinou, né? Uhum. Mas enfim. Espera só um pouquinho, mano, Cores. Eu vou pegar uma coberta que tá muito frio aqui. Água e criança no Cthulhu Dark me lembra a última sessão. Eita E, ali. nossa senhora, isso aí foi foda, Cashmark. Não, foi uma sessão muito tensa, cara. Uma cena bizarra de água e criança. Se você quiser descrever aí pro Monocores, Cashmark, fica à vontade. Momento participação da plateia. Como é que a gente faz para aumentar o engajamento aí do que a gente precisa? Participação. Participação. Ah, o jeito que o. Que fiz, acho que o Felipe. Você tava jogando com o Felipe da última vez lá do Dungeon de Pedra? Tava, e a gente de vez em quando pegava a sugestão do chat, né? Pode Isso é uma crer, boa. pode crer. Agora, pô, tu é carioca, né? Sou. Tá frio aí? Tá, mas frio de carioca é frio de carioca, né, mano? Vamos ver quanto é que tá aqui a temperatura. Ó, onde eu tô tá 18 graus. Friozinho. Nossa senhora. Tá, eu já volto, vou pegar uma coberta. Vai conversando aí com a turma. Pois é. Gente, carioca é. Deu 20 graus, a gente pega a coberta. Choveu, a gente coloca casaco. Eu coloco casaco, pelo menos. Aí teve esse ano aí de 2018, 2019 que eu morei numa cidadezinha na Serra. E era bem parecida com a cidadezinha que a gente tá jogando aqui. Espero que não esteja na seca. E lá a gente pegava 10 graus, 8 graus. Era relativamente tenso. Nossa, cara, já deixa o gatilho de conteúdo aqui também para provavelmente sofrimento com crianças ou alguma coisa do tipo. Ai, ai. Se tiver, porque eu acredito que em particular não seja algo necessariamente que incomode ninguém que está aqui no chat. Por favor, gente, se tiver algum tipo de tópico sensível ou alguma coisa, fale conosco. A gente vai dar um jeitinho de trabalhar aí para colocar ou descrever muito vagamente ou tirar da narrativa. Essas coisas são de boa. Pois é, como eu tava falando, já que agora deu um tempinho para falar, Lovecraft. Eu ainda tô. Acho que eu não cheguei nem em um terço do livro. E eu tô lendo esse livro aqui há anos. Que são os trabalhos completos dele. E vou falar para vocês que eu não li em anos porque realmente é verborrágico, uma escrita arrastada. Nos raros momentos em que ele consegue te engajar, ele começa a soltar um monte de baboseira eugenista, de miscigenação, causa com que o ser humano se transforme e desenvolua de volta para o macaco. Opa, voltei. Descrição de primatas é um negócio que ele usa muito, assim, de uma maneira. Enfim,
No geral, eu acho que o que salvou Lovecraft foi ser domínio aberto. Terminando de falar do livrozinho que ficou aqui. Eu peguei na metade, cara, acho que uma das piores descrições racistas dele é lá no Reanimator, que ele tá descrevendo um cara negro, né? E ele descreve como se fosse uma coisa bestial, assim, tá ligado? E ele passa mais tempo descrevendo o maluco do que descrevendo os bichos que aparecem no final do conto. É bem complexo. Ao mesmo tempo, se Lovecraft não fosse o racista apavorado que ele é, a gente não teria a mente dele acesso às obras que ele fez, de certa forma, porque o medo dele de coisas que ele não compreendia foi essencial para criar o horror cósmico, né? Então, é bem doido pensar nessas coisas. De toda forma, fogo nos racistas. E fora Bolsonaro. Água e criança, na última sessão um bebê foi sacrificado. Pois é. Então, a gente estava definindo o contexto em que a gente vive, né? Que era um lugar meio seco, meio isoladão. O que mais que a gente definiu? Tinha umas crianças, era uma vila. Já teve um lord no passado, mas hoje em dia não tem. Provavelmente faz umas décadas já. Então é uma vila relativamente livre. Aí começa a mansão do Lorde Fantasma do Altares. Do Altares, né? Dá até pra usar o oráculo dele, esse pá também. Então, beleza. Acho que dá pra gente definir que a gente já começa aí a investigação ou acontece mais coisa? Que ali, quando eu jogo com o pessoal, a gente sempre define algo que incomoda os personagens. E daí, a partir disso, já começa a rolagem de dado e descrição de cena. Será que é algo mais além dos bonequinhos? Cara, eu acho que não, porque a gente não tá num ritmo da narrativa tão acelerado assim. Acho que não tem porque a gente ficar botando muita coisa agora no início. Vamos ir jogando e vendo o que vai aparecer primeiro, pra fazer aquela queima gradual, assim, do pavio. Beleza. Você quer que eu leia o folheto do Cthulhu Dark pra você ter uma ideia das regras? Eu tô com ele aqui também. Você quer ler qual parte? Ali o Fazendo Coisas, que eu acho que é o mais básico. Para saber o quão bem você foi em algo, role cumulativamente. Um dado, se estiver dentro das capacidades humanas, um dado, se estiver dentro dos seus conhecimentos ocupacionais, e o seu dado de insanidade, se você vai arriscar a sua sanidade para ser bem-sucedido. Então, é 1, 2 ou 3 dados, e o terceiro sendo o dado de outra cor. E quanto mais alto o valor que você tira, melhor você foi na sua ação. E o Cthulhu Dark ele tem um conceito interessante que as ações nunca dão errado. Elas só dão certo de maneiras gradualmente diferentes. Ele coloca ali o 1 como um acerto marginal e o 6 como um acerto absoluto. E se cair 6, a gente vai ter um contato sobrenatural com o que a gente está lidando. E provavelmente vai ter que fazer um teste de sanidade. Justo. E daí o jogo coloca a definição do teste assim, e o teste de investigação, sendo que quanto menor o número, menos informação você conseguiu do que você queria. Quanto maior o número, mais informação você conseguiu. Mas ele coloca assim: tirar um acerto crítico nunca curto-circuita a aventura. Ou seja, a gente não vai ir pro final do cenário. Não vai resolver tudo, a gente saber de algo muito foda. E se o dado de insanidade for maior que todos, na hora que você estiver rolando, faz um teste de insanidade, a gente vai ter contato com alguma parada. Jogando em grupo, o que dá mais certo é ir passando rotativamente o oráculo, né? Mas como a gente tá aqui a 2, acho que faz mais sentido. Eu te faço perguntas, você me faz perguntas, e a gente a qualquer momento pode adicionar coisas interessantes durante a história e vai desenvolvendo. O chat também pode. Deixa o encargo aí pro chat também. Se tiver alguma coisa que vocês pensarem de interessante, gente,
Não hesitem em falar. Sim, sim. E é basicamente isso. E quando a gente estiver investigando, acho que esse que é o mais interessante, quando estiver investigando, um interpreta as descobertas do outro. O que você encontrou a partir Uhum. daquilo ali. E daí pode usar oráculo, pode usar o que achar mais interessante, né? Deixa eu ver o que mais. Beleza. Para cooperar, todos que estiverem fazendo a ação rolam seus dados juntos e pegam um número maior. Para competir, todos rolam seus dados e vê quem tira um número maior, quem tirar o maior ganha. Suprimindo conhecimento, isso eu acho legal. A tua insanidade vai crescendo durante o jogo, né? Se você quiser reduzir ela, você pode suprimir conhecimento. Aí tem aqui, por exemplo, queimando livros, parando rituais, destruindo a si mesmo ou impedindo investigações. Cada vez que você fizer isso, role um dado de insanidade. Se obtiver um resultado menor que sua insanidade atual, reduza 1. E ficando insano, acho que é a última parte interessante de ler aqui. Quando a sua insanidade chega a 6, você fica incuravelmente insano. Esse é um momento especial. Todos devem focar nos seus últimos momentos, enquanto a sua mente se estilhaça. Interprete-o como quiser. Lute, grite, corra ou entre em colapso. Após isso, faça um novo personagem ou continue jogando ensandecidamente, mas aposente seu personagem o quanto antes. Muito bem? Bora. Então, a primeira cena, ela acontece de manhã, Guilherme? Vamos ver o quão de manhã, tá? Deu 3, então eu vou dizer que é lá pra meio-dia, talvez. 11 horas, meio-dia. Certo, a gente tá junto? Sim, né? A gente tinha trazido os baldes e tudo mais. Beleza. Dá pra gente colocar, de repente, como o cargo de oráculo, deixar um passando pro outro só pra desenvolver mais descrições, assim. Aí toda vez que a gente fizer um Uhum. teste com o dado, o oráculo muda. Beleza, vai lá. Quer ficar contigo primeiro? Pode ser. Como que é o lugar em que a gente tá? Decrépito. É um lugar reaproveitado, provavelmente. Porque eu consigo ver como esse sendo um lugar onde várias pessoas com a minha função já moraram no passado. Então tem aquela questão também de ter uma certa bagunça. A gente vai colocando os nossos pertences, a nossa vida ali, mas o tempo todo para fazer isso a gente tem que trocar com quem já estava ali antes da gente, sabe? E muitas coisas ali a gente sequer entende o que está sendo feito ali, ou então tem instrumentos que são mais antiquados ou coisa do tipo. Então existem muitas coisas que a gente vai tendo que descartar, deixar para os cantos. Como a gente não tem muito recurso, eu acho que a gente também não vai simplesmente jogando fora de tudo, entendeu? Então vamos lá. Decrépito, reaproveitado, não é necessariamente bagunçado, cara, mas tem uma certa questão de causa ali, de certa forma, sabe? Só um minuto. Muito daquilo ali. Pode falar. Muito daquilo ali eu consigo pensar como sendo. De fato, por exemplo, o carrinho de mão, talvez a roda tenha enguiçado em algum momento, se a gente tem um, e talvez tenha tido algum reparo meio rudimentar na roda que permite que o carrinho ainda continue andando, coisa desse tipo, sabe? O que mais que Certo. você quer saber? Eu quero descrever uma ceninha. Vai lá. Eu imagino que a tua personagem, de repente, ela já estava dentro de casa, alguma coisa assim. A minha, ela tá carregando esse balde. Ela é uma personagem pequena que usa um vestidão branco ali, meio bege, bem clarinho.
tem cabelo bem comprido e ruivo, e ela tem bastante sardinha no rosto. E ela tá segurando... Ah, não. Eu sei exatamente o que você pensou. Ela tá segurando aquele balde enorme, fazendo muito mais esforço do que uma pessoa adulta daquela região faria. E passando pela porta, ela faz aquele movimento com o ombro, assim, meio que empurrando. A porta dá uma rangida que ela tá quase desmontando ali um pedaço da porta. Provavelmente tem alguns reparos que a gente botou com corda ali pra ela simplesmente não cair das dobradiças, sabe? Sim, e daí por dentro tá preso com uma cordinha. Eu tenho que fazer um certo esforço para que a cordinha de dentro solte só. Uhum. Desprega ali o negócio, a água dá uma mexida. Eu vou até um canto e coloco ela ali para o nosso uso depois. Eu imagino que é depois dessa cena que a água vai sumir. Uhum. Como foi que eu percebi que a água sumiu, Mano Cores? Eu acho que você provavelmente coloca o balde, etc. Nesse momento eu me volto pra você, faço algum tipo de brincadeira ou alguma coisa, converso com você. Dá pra ver que a minha personagem, que é a Raquel, já é um pouco mais espichada, mais esticada um pouquinho que a Miriam. O cabelo dela é todo preto, assim, meio escorrido até. Ela corta pra ser prático na altura dos ombros, de certa forma. Ela é muito, muito esguia. Ela por vezes anda um pouco mais maltrapilha do que a sua, talvez. E ela tem a aparência dela, marcas no rosto, etc., é de uma idade que ela realmente já não tem, sabe? Tipo, como se ela parecesse ser bem mais velha. O que, E que aí, ela nesse tá momento, fazendo? ela Pela... acabou de deixar o balde, assim, no local. E ela vai andando até você. E ela começa a falar, talvez, sobre algum tipo de inventário ou alguma coisa, porque eu acho que ela é mais focada na questão das tarefas que a gente tem que fazer e coisa do tipo, né? E nesse momento ela vira e fala com você, e quem nota é você. Você olha pra mesa e toda a água que eu tinha trazido dentro do balde sumiu, sabe? Tipo, Ela dá uma franzida no senho, se aproxima, olha pela janela. O nome do seu personagem é qual? é Raquel. Troca o apelido do Sim, streamer. claro. Eu não sei como botar esse negocinho bonitinho que você botou aí, não. Que não tá aparecendo nem no meu teclado, mas vamos de. Aí, deu boa. Ela espera você terminar de falar. Você, na verdade, você vai falando e as palavras vão meio que fugindo da cabeça da Miriam, ao ponto em que ela não tá prestando atenção. Isso te incomoda? Eu acredito que sim. Eu acho que nesse momento ela vai meio que olhar assim. E talvez a gente tenha o primeiro momento em que tipo, a audiência para e se pergunta, tipo, calma aí, qual é a relação dessas duas? Eu acho que nesse momento a Raquel meio que pega assim, segura ela pelo queixo assim e fala assim. Ou, não sei como é que ela. Quais seriam as palavras exatas que ela usaria, mas ela tá tipo. Nesse momento, meio que chamando a sua atenção como se fosse algo relativamente frequente. Eu imagino que talvez a Miriam pense muito sobre a vida dela antes. E a Raquel seja sempre alguém que esteja botando os pés dela no chão, sabe? Quando ela puxa assim, você vê que ela dá a Miriam dá uma forçada com o queixo pro outro lado, ela fala: "Shh, olha". E ela vai se aproximando do balde, ela pega, a Miriam vai colocar a mão por dentro do balde e vai tentar ver se está úmido. Hum, Isso eu acho que dá pra contar como um teste, né? provavelmente. Tá bom, eu vou fazer um teste de investigação como humanamente possível, então um dado só.
Eu posso te ajudar, mas eu não sei se a Raquel estaria ciente do que você tá fazendo exatamente. Acho que ela só tá meio atordoada agora. Então acho que nesse primeiro momento eu vou fazer esse teste sozinho. Tirei 3. Você tem certeza que você não tá fazendo alguma coisa que envolve algum tipo de insanidade? Por causa do que você tá fazendo ali, sabe? Tipo, que é uma coisa que não parece necessariamente o que uma pessoa, digamos assim, saudável da cabeça faria nesse momento. Tipo, fazendo uma doideira de virar balde, etc. Tá, tá, eu vou arriscar meu dado de insanidade. 5, tá bom, tirei mais alto, que significa que eu vou fazer o teste de insanidade. Então, 5 eu descobri bastante coisa. Aham. E já vou fazer o teste aqui, deixa eu ver. 4, não passei. Minha insanidade subiu pra 2. Descreve primeiro o que eu percebi nessa olhada no balde, depois eu interpreto a minha insanidade crescendo. Acho que você colocou a mão no balde e você estava esperando sentir o fundo do balde. E você botou sem olhar de início. E eu acho que você atravessou completamente a mão pelo fundo do balde de uma forma que não seria possível no primeiro momento. Que era uma coisa que você completamente não estava esperando. E o que você sentiu nesse momento foi um frio. Um frio muito grande. A Como se você reação, tivesse. É. Como se você tivesse, tipo. Colocado a sua mão pra fora numa nevasca, sabe? ela consegue puxar a mão pra fora? Consegue. Cara, ela puxa, a reação dela é cair pra trás e o balde sai rolando pra um canto assim. Ela começa a respirar meio ofegante. Pergunta pra Raquel: que porra que tá acontecendo aqui? A Raquel meio que para, assim, olha pro fundo do balde. Ela para, assim, faz uma cara, assim, pra você de que, tipo, qual é a Ela, novidade agora, sabe? Tipo, e ela tá mostrando o fundo do balde pra você. O balde tá normal. a Miriam olha pro balde, olha pra Raquel, fica em silêncio um pouco, respira fundo e sente o coração acelerando um pouquinho e cada vez mais forte. Ela tá apoiada no chão, ela fala: desculpa de novo. Eu, eu não tô bem. Tá, eu vou lá pra fora. Ela levanta Você só e precisa de um pouco de água. Eu vou meio que. E aí, nesse momento, eu acho que ela se toca, sabe? Tipo, cadê a água que tava aqui? E ela faz uma cara assim, sabe? Tipo. E ela meio que coloca assim de lado na mesa mesmo, vai andando até o outro balde e vê que o outro balde também tá vazio, sabe? Tipo. cara, a Miriam ela vai pra fora da casa meio rápido, colocando as mãos no, no rosto, assim, passando pelo cabelo. E daí eu acho que eu já posso colocar uma descrição de que ela é constante que ela tenha esse tipo de alucinação, esse tipo de visão esquisita. E para ela foi só mais um desses episódios. Uhum. E ela tá se perguntando, eu vou fazer uma pergunta para você. A Raquel tem feito algum tipo de medicamento para tentar ajudar a Miriam? Esse vale rolar no não binário. Não, mas a resposta é próxima da verdade. Eu acho que a Raquel tem preparado algum tipo de medicamento, mas a Miriam não aceita, ou talvez a Miriam esteja tentando esconder da Raquel ou alguma coisa parecida, sabe? E talvez a Miriam esteja preparando, mas a Raquel não deixa ela terminar. Alguma coisa assim acontece, sabe? Eu gosto mais da primeira opção. Ela tá tentando tratar a Miriam dessas alucinações, mas ela não quer ser tratada. Tipo, ela tá nessa negação de eu sou normal, eu só preciso de um tempo. Uhum. E ela sai, ela fica cogitando por que isso está acontecendo, talvez a seca, as memórias que ficam voltando do ex-marido,
a falta da família depois de tanto tempo, a solidão nesse lugar. E daí eu te pergunto, eu escuto algum som quando eu saio da casa? Eu acho que você escuta um outro rangido, mas ele vem da parte de fora da casa. Quer dizer, dos fundos da casa, digamos assim, como se a casa tivesse uma outra porta nos fundos ou em alguma outra localidade. E é como se ela tivesse, sei lá, se abrindo lentamente ou fechando, alguma coisa do tipo. Uhum. Beleza. Aí, só uma dica daí pra gente prosseguir o cenário. Principalmente jogando Cthulhu Dark, nesses jogos co-op, quanto mais pergunta a gente fizer um pro outro, mais vai desenvolver a parada. De ir a história pra outros cantos. Então, quando tu tiver vontade de fazer uma pergunta nada a ver, fica à vontade. Que não tenha relação com o que tá acontecendo agora na narrativa. Uhum. A Miriam, ela olha pra trás devagar, ela dá uma respirada fundo, já um pouco mais aliviada, e vai lá nos fundos, imaginando que ela esqueceu de trancar alguma porta. Ok. A Raquel fica intempestiva, fica muito irritada. Ela pega os dois baldes, assim, junta num braço só e começa a sair da porta, assim, sabe? Tipo, ela tá resmungando alguma coisa, sabe? Sobre, sei lá, crianças, algum tipo de peça que elas pregaram, alguma coisa assim, sabe? Não é possível. E aí ela tá, nesse momento, meio que inspecionando os baldes para ver se tem alguma coisa diferente neles. Talvez seja até um teste. Ela tá meio que pegando o balde, colocando contra a luz do sol para ver se tem algum furo, alguma reentrância ali que deixa vazar água, sei lá. Faz um teste como humanamente possível. Aí é um dado só. E eu vou rolar. Vamos ver o que tem aqui. Foi um 2. Tá. Eu acho que dá pra dizer que nesse momento você percebe a estranheza da situação. Que olhando pra dentro do balde, você percebe aquela luz do sol batendo em volta do balde, nenhum entrando, não há nenhum furo. É o mesmo balde velho de sempre. Ele não tá nem úmido por dentro, ele tá completamente seco, como se você sequer tivesse passado ele pela água. E aí eu quero colocar um elemento novo. Você percebe que o balde tá um pouquinho mais quente na parte de baixo. Há uma alça por onde você segura, mas tem um calor de mão na parte inferior do balde. Ela tá balançando a cabeça assim, falando esse calor tá fritando a nossa cabeça. E ela vai meio que botar assim, jogar de lado e vai começar a procurar a Miriam. Quando a Miriam A vai Miriam lá foi para trás, Vá, diga. quando a Miriam vai lá para trás, ela encontra alguém. Eu acho que nesse momento ela não encontra pessoas. Eu acho que é nesse momento que ela encontra os bonequinhos. Certo? Pode ser que no fundo da casa seja alguma espécie de celeiro. Alguma coisa assim. Um armazém, talvez. Certo? Um Vários armazém tipos de ervas e. de ervas, de grãos, e onde a gente costumava colocar água. A gente tem alguma vaca, algum tipo de gado, ovelha? Cara, eu tô super achando que não. A gente tem. Mas algo sobre a resposta está distante da realidade. A gente Tá, eu tem já uma sei. vaca que já deu muito leite. Eu acho que é isso e ela tá doente agora, ou alguma coisa assim, sabe? Pois foi bem isso que eu pensei com essa resposta, tipo, não, o longe da realidade é tipo, a gente tem, mas não é como se isso significasse muita coisa.
Então, certo, eu encontro essa vaquinha no fundo quando eu tô indo procurar qual que era a porta que estava aberta? Acho que se encontra. É nesse momento que a gente vê a cena e tal, e talvez você mesmo, a gente tenha dado um nome pra ela, ou alguma coisa assim, talvez nem tenha dado nome. A gente deu um nome pra ela, Douglas? Demos. Agora eu tô pensando qual que pode ser. Chat, quem tiver aí um nome pra vaca. Ideias, nome pra vaca, medieval. Mas bem, eu quero ver. Eu sinto alguma coisa diferente quando eu olho pra vaca. Aí eu acho que rola. Fica legal rolar no oráculo do inferno, o 2d6. Bora. Então a gente já tá definindo que vai ter alguma coisa de diferente sobre a vaca dessa vez. Sim. Aumentar. Animal. Velho, ela tá inchadíssima, assim, sabe? Tipo. Parece que ela tá grávida. Meu Deus, tá. Eu me aproximo da vaca. Eu não tenho ainda a experiência de curandeira que você tem. Uhum. Então, isso eu não vou ter facilidade de identificar alguma coisa se eu tentar procurar. Mas ainda assim, era um ente que morava ali com a gente, era alguém com quem eu me preocupava. Então eu acho que eu vou deixar isso para depois. Eu olho, fico mais agoniado do que eu já estava quando eu percebo isso, faço uma nota mental de comentar isso com a Raquel, fazer alguma coisa pela vaca e vou lá fechar a porta. Acontece alguma coisa de diferente nesse momento? Ah, é aí que eu encontro os bonecos, né? Você quer descrever Eu qual? acho que é. Cara, eu acho que você fecha a porta e alguma coisa impede a porta de fechar. Aí nesse você olha o que tá impedindo a porta de fechar. Na maçaneta de dentro, você vê que tem tipo como se fosse um cordame, um barbante, alguma coisa que tá pendurando essas três coisinhas, assim. Quando você olha, são esses três gravetos, assim, de tamanhos diferentes, boneco de galho e tal, como se fossem crianças penduradas numa forca, assim, sabe? Tipo, Você acha que isso vale teste de sanidade? acho que não. Acho que isso a gente pode interpretar só como uma brincadeira de mau gosto, de fato. Sim, sim, sim. Que seria fácil alguma criança fazer isso. Uhum. Me vem à cabeça alguma criança específica que pode ter feito isso? Não sei, vamos ver o que o dado tá dizendo. Inclusive pode ser uma das três que morreu. As três que morreu? Acho que nenhuma tinha morrido ainda. A gente definiu que a gente encontrou. É porque é a suposição que eu tô fazendo. É, não sei. A gente tinha definido o que tinha sido colocado naquele até o momento, que tinha sido feito. Talvez até tenha morrido, a gente não viu. Mas essas três interagiram com a gente na volta. Foi o que eu tinha colocado. Mas será que ela morreu, cara? Então, alguma delas? Podemos definir que na hora que eu olho pros três, eu lembro das três crianças. É. Que daí a Acho que parte. era justamente isso. A questão até das roupinhas e coisas parecidas estão lembrando, entendeu? Tá. Talvez tenha uma que tenha, tipo, talvez tranças loiras, e aí dá pra ver que ela tem duas trancinhas de tipo, como se fosse palha bem fina no boneco e coisas do tipo, sabe? E um deles que a gente encontrou era o que a Raquel cuidou desde criança, né? É, Define talvez um o mais nome, velho. define um nome pra esse piá. Joaquim. Cara, eu pego aqueles galhos, eu vou desamarrando o, aquele cordame e eu quero definir que parece que foi muito caprichado aquele nó.
que foi muito bem Justo. feito, com várias voltas, assim. Eu termino de tirar aquilo, acho muito estranho. Inclusive, não só é muito bem feito, mas é como se fosse uma série de nós, e conforme você vai desatando eles, por vezes eles prendem no seu dedo e não chegam a te machucar e tal, mas dá aquela incomodada de, tipo, sabe quando a corda não quer soltar direito, sabe? Tipo, é uma coisa incômoda pra caramba, sabe? Em mais de um momento isso acontece. Sim. Eu, eu acho que vale um teste, ou até um oráculo de sim ou não, que é: eu consigo desatar completamente? Sim, Ok. tem um momento em que você desiste porque você não consegue mais tirar nem o primeiro deles conforme você está segurando eles. E eu acho que nesse momento a Raquel tá chegando. E aí você olha de volta para a porta e o cordame que estava prendendo eles solta sem você ter feito nada. Pode repetir essa cena? Eu não entendi o que você Claro. falou. Você tá tentando desfazer os nós, tenta um, tenta o outro, tenta o terceiro, e nenhum deles está desfazendo. Acontece esse estressezinho. Nesse momento a Raquel tá chegando com sei lá o quê, e se aproxima de você, você perde a noção, meio que olha assim. No que você tira a atenção dos bonequinhos que estão na sua mão antes de você estar segurando eles, a porta se fecha de uma vez porque os três nós foram desatados do nada, assim. Tá, eu olho para aquilo, dá aquela cena de a música para, a porta fecha e eu olho para você, tipo aquele jump scare que não é nada. E olho, Raquel, você tem que conversar com essas crianças para elas pararem de vir aqui. O Joaquim entrou aqui dentro e esqueceram os brinquedos aqui. Ela meio que balança assim com a cabeça. Se foi ele que entrou, então tá explicado essa história do. Ela meio que aponta assim, tipo, e os baldes estão secos. Ela vira e fala assim: Isso tá muito esquisito, não tem um fio de água no balde. O que eles fizeram? Botaram algum tipo de criatura pra tomar água e sair pulando? Ai, essas crianças, porque nesse momento, brincar agora com essa seca, ela pega aqueles bonecos assim e dá pra você. Raquel, dá um jeito de devolver isso. Ela meio que para assim, olha pros bonecos assim. Essa casa já tá tão cheia de coisa, ainda vão trazer mais tranqueira pra cá. Sabe como é que são as coisas? O que não é aproveitado da vila sempre acaba por aqui. Ela meio que para assim, olha pra. A, a Miriam, ela abaixa a cabeça, ela dá uma risadinha. Eu, inclusive. Ela vira e fala. Ela vira assim, olha assim pra você, tipo, com um olhar assim, caloroso, mas cansado ao mesmo tempo, sabe? Ela vira e fala assim: mas a gente achou um bom uso pra você, pelo menos. Ela, fica, ela se acalma um pouco, dá um beijo na Raquel e fala: Tá, eu vou lá pra dentro descansar um pouco. Ela meio que acena assim com a cabeça. E ela entra na Vamos casa. dar. Beleza. Agora é o momento que a Raquel se ferra. Tem alguém na Cara, eu live? acho que é isso. Não sei, não tenho certeza. Vamos esperar. A Raquel vai pegar esses bonecos, vai colocar dentro do balde e vai voltar com o balde pro poço. Encontrar as crianças, sei lá o que for. Ela simplesmente chega no poço sem problemas, sem nada, Douglas? Faz um teste pra ver o que. Já sei. Tu tá aí com o do inferno? Tô assim. Eu vou jogar aqui, aí você me diz o que que é. Bora. Verbo 5 e 6. Eu tô considerando
A coluna e depois a linha? 6. Recusar. Recusar. E agora substantivo. 3 e 1. Falha. Recusar falha. Tava Já caindo sei. uns verbos e substantivos bons, fala aí. Já sei. Tu sabe de um lugar específico onde essas crianças sempre vão brincar, sempre vão lá pra fazer merda, e onde elas tinham construído uma espécie de casinha com um monte de galho cruzado. Elas fincaram duas colunas de, tipo, como se fosse duas cercas de madeira ali, e cruzaram um tetozinho em cima. E você imaginava que elas estavam ali aprontando alguma coisa, mas não. Elas não estão ali, e era parte da sua rotina passar todos os dias por ali e buscar água e ver elas brincando nesse mesmo lugar, inclusive mexendo nessa casa que era um projetinho de 1 ou 2 semanas dessas crianças. Então, a recusar a falha é por que elas não estão aqui? E acho que tem mais do que só isso, né? Eu acho que provavelmente é um lugar que é mais afastado do restante das casas, talvez. Sim, Porque é isso, você vai abrindo poços e em um momento o poço meio que seca. Então você tem que ir abrindo poços em outros locais. E esse não era um lugar legal para as crianças estarem. Então, algumas vezes, inclusive, a Raquel já se voluntariou com outras pessoas para desfazer aquele negócio, mas é aquele negócio, né? Você algumas semanas você deixa quieto e já tá lá em pé de novo, sabe? aham, aham. E eu acho que nesse momento ela não consegue ver nenhuma delas e colocando o balde no chão e tal, ela vai meio que tentar dar uma olhada dentro dessa casinha aí pra ver basicamente o que que ela encontra, se tem alguém, se tem alguma coisa, algum indício. Certo. Faz aí um teste. Eu acho que vale 2 dados por conta dela ser curandeira, ela ter contato com as crianças dali. Pode ser? Se você tá dizendo. Bora lá então. Foi um 5. Ok. Quando você entra ali, putz, pior que eu tô com dificuldade de desenvolver isso, que foi um teste pra investigar, né? Uhum. Então, como a gente já definiu que é coisa de espírito, como é que pode ser um jeito que você descobriu algo olhando ali? Eu abri uma página do Lovecraft agora e veio um negócio árabe. Veio um nome árabe do nada. Não sei se isso pode ajudar. Talvez Que não, nome é esse? possivelmente não. É alguma coisa de Bagdade, Haru al-Rashid, que aparentemente pareceu voltar à vida. Hum, É... O oráculo do Altares pode ajudar a gente aqui, na verdade, já que tem rolê de fantasma. Pensar em outras coisas aqui. Tem tá. sangue? Se tem sangue ali, É. eu vou rolar no dado. Não, rola. Eu vou rolar aqui e você olha no não binário. Vai lá. 6. 6? Aham. Sim, mas a situação é mais complexa do que a pergunta faz parecer. Meu. Ok. Cara, você entra ali, você percebe entre naquela escuridão, naquelas frestas de luz entrando, um montante de terra e um cheiro asqueroso invadindo o seu ser, e você vê aquele montante de terra com tecido misturado, enterrado na terra, e em especial dali
você percebe uma umidade. Quando você se Uhum. aproxima, você percebe que tinha uma daquelas crianças com o rosto enfiado dentro da terra, de onde estava saindo algum tipo de água. E o lugar tá encharcado de sangue. Tem um corpo ali, então. É um corpo de uma criança com com a cabeça e parte do corpo enterrados debaixo da terra seca, e tem água saindo dali, próximo ao rosto da criança. Eu vou fazer uma rolagem de insanidade, porque eu acho que isso aí Com totalmente certeza. confere uma rolagem de insanidade. Bora. 6! Nossa senhora. Tá bom, sobe pra 2 e interprete sua insanidade. Olha que coisa bizarra. Olha que coisa bizarra. Cara, naquele momento, a Raquel meio que para e puxa a criança do buraco e vê tudo aquilo ali que tá ali, e ela tá em horror, olhando para as mãos dela cheias de sangue assim, e ela olha pro buraco assim com água, e ela pega um pouco daquela água para tipo lavar a mão dela e tentar se limpar e tal. E é uma coisa meio traumática assim, sabe? Que ela começa a limpar a mão e nisso que ela vai entrando nesse estado de estresse muito grande, ela vai perdendo o controle e tal. E ela só consegue pensar na sede que ela tá sentindo, na sede muito forte que ela tá sentindo. Então ela pega e estende a mão até esse buraco onde ainda tem sangue seco da criança, de onde ela lavou a mão e tal, e ela começa a tomar aquela água e matar a sede naquela água meio lameada até e tal, e dá pra ver que conforme ela vai tomando aquilo ali, ela vai sorvendo lágrimas, assim, sabe? Tipo, vai descendo lágrimas do rosto dela, assim, no trauma, sabe? Cara, Ela tá ali e tem uma cena contínua onde ela fica fazendo isso. Ela... a cena, a câmera sobe um pouquinho pro ombro dela e mostra embaçado no fundo a, a Miriam olhando a cena em silêncio e com uma cara de choque, de consternação, tentando compreender o que, que era aquilo que estava acontecendo. Ela percebe a criança, eu acho que agora vale um teste de sanidade para mim também. 4, não passei. Ela vai correndo em direção a você, puxa por uma parte do vestido. O que, que você tá fazendo? Que essa criança tá aí? Não sei o que. E ela tenta te jogar pro lado. Tá, acontece se não é um espaço muito grande, eu acho. Conforme você joga ela pro lado, ela meio que se recolhe, sabe? E ela começa a meio que engatilhar para trás, mas tem essa casa toda bizarra, cheio de graveto e tal. Os gravetos vão caindo para trás, vão pegando em roupa, cortando de leve a pele, assim, sabe? Tipo, mas vai se desfazendo aquilo ali. E nisso a Raquel, que antes parecia tão séria e tal, ela tá, tipo, completamente. Ela tá tentando balbuciar, mas as palavras não saem da boca dela, sabe? Tipo, Eu posso fazer um corte de tempo? bora. Nesse momento corta pra gente de noite, ali por volta das 10, das 11 da noite ali, à luz de uma vela no que seria a copa de onde a gente vive, ou melhor, as duas sentadas no chão, cercadas daquela bagunça, comendo alguma coisa. O que, que a gente tá comendo? Cara, algum tipo de carne seca. Não é uma carne nobre, sabe? E é um negócio que foi salgado até os últimos momentos para tentar disfarçar, que é tipo
como se fosse quase um nervo, uma articulação, assim, sabe? Tipo, parece que tá comendo couro, de certa forma. Mas ainda assim não consegue disfarçar totalmente o gosto, assim, de podre, de certa forma, sabe? Tipo, não é um negócio muito bacana. A gente tá comendo essa coisa horrível sentada no chão. Você tenta respirar mais fundo e você sente uma sequidão dentro do nariz em que você não consegue respirar direito, parece que para um pouco esse ato. E a Miriam fala: tem alguma coisa errada aqui. Jogaram praga em nós. Ela fala isso como uma conclusão, como se ela tivesse pensado nisso durante o dia todo. Raquel, alguém tá querendo. Alguém jogou feitiço na gente. Você tá sendo igual ao restante daquelas pessoas da vila. Por que elas iriam jogar um feitiço na gente? E mesmo que tivessem jogado, seria do interesse delas de fazer isso imediatamente. Ela meio que aponta com a cabeça pra mesa, assim, sabe? Tipo. E eu acho que na mesa dá pra ver, tipo, uma criança, tipo, com o cobertor por cima, assim. Ela Pode vira e ser que fala a cena, assim. se fosse audiovisual, né? Tipo, nós duas, a vela no meio e a criança atrás. Uhum. E não desce pra ver exatamente o que que era. Naquele momento que a câmera se vira, dá pra ver, tipo. Exatamente, que tem um corpo sendo velado ali, sabe? Sim. E ela vira e fala assim: a gente tem que comunicar às pessoas da vila sobre o que aconteceu com ela. Não importa o estado que a gente encontrou ela, não importa o que tenha acontecido com o rosto dela. Agora eu vou fazer uma pergunta pro oráculo não binário. A criança faz. O cadáver ali faz algum tipo de som? 4. Sim! Mas algo sobre a resposta está distante da. Não, pera, mas algo sobre a pergunta não é exatamente correto. Que tipo de som você estava pensando? Em algo mais sobrenatural? Sim. Ou algo tipo tosse, uma coisa assim. Eu acho que acontece um barulho, mas é tipo. Curiosidade sobre gente morta. É. As pessoas que cuidam de gente morta e não gostam muito disso geralmente reclamam, porque às vezes elas passam por espasmos e coisas parecidas. Então acho que talvez alguma cadeira saia do lugar ou alguma coisa similar, sabe? Algum banquinho, sei lá. Mas Tipo, foi por causa de algum espasmo, sabe? talvez a gente tava em silêncio ali por muito tempo e a gente só ouve uma mexida, assim, Uhum. abrupta. E isso faz a Miriam quase morrer do coração ali de susto. E ela levanta consternada e descobre o rosto da criança para olhar para aquilo. Eu acho que inclusive a convulsão descobriu o rosto da criança parcialmente e a gente começa a ver alguma bizarrice já ali. Tá, deixa eu ver o que, que pode ser. Vamos já definir que tem algo estranho no rosto? Eu acho que sim. Faz todo sentido. Os olhos estão fora da posição. Vamos rolar pra ver o que é. Sim, os olhos estão fora da posição usual. Talvez eles nem estejam no rosto. Misericórdia. Onde que estão os olhos desse bicho? A gente tá falando muito sobre o olhar, né, cara? Pra pensar. Porque a gente, nós somos uma dupla de pessoas que são meio que mal vistas pela vila, de certa forma, e agora tá sumindo o olho. Olha que doideira. Ah, isso é legal. E sumindo o olho a partir das crianças, né? É, Interessante, interessante. Ela sumiu os olhos dessa criança ou o olho tá em outro lugar do corpo?
que tu me faz rolar essas coisas, Douglas? Não binário. Opção A, mas a opção B é parcialmente correta também. Ou seja, os olhos sumiram do corpo, mas provavelmente há sinais de que os olhos dela já estiveram em outras partes também, por mais bizarro que pareça. Existe algum indício disso? Algo tipo como se tivessem nascendo olhos debaixo de uma camada fina de pele e que só desse para enxergar o olho totalmente se a gente pegasse e furasse com agulha essa camada de pele, alguma coisa assim. É como se fosse quase uma catarata, né, cara? Que bizarro. Teste de insanidade? Totalmente, cara. A gente cobriu esse Ó, bicho aí por um passei. motivo. Não passei, tô com 3. Tá, eu vou. A minha justificativa do porquê que eu passei nesse teste é que eu olho para aquilo e eu sinto que é de novo uma alucinação. E nisso eu fecho o olho, eu sento na cadeira, falo: Raquel, tá acontecendo de novo. Pega o chá pra mim, por favor. A Raquel Colocando. balança que não com a cabeça e ela vai andar até. A gente tem algum tipo de lampião ou lamparina? Sim, Ok, eu vou pegar esse lampião, essa lamparina, e eu vou pegar o óleo dele, vou virar em cima do corpo e vou destruir aquela porra. Foda-se. Tacar fogo naquilo ali e deixar queimar. joga. Ser curandeira te ajuda em algo? Em Acho que fazer um não. incêndio? Não, mas eu acho que eu tô arriscando um pouquinho de insanidade nesse teste aí. Tá bom, joga um normal e um de outra cor. Bora lá. Hora de enlouquecer. Te falar, foi um 3 no de insanidade e um 2 no normal. Puta que pariu. Tá bom. Cara, eu vou dizer o seguinte, então. Primeiro, faz o teste de insanidade. Bora. Foi um 2. Que Passou. significa. Uhum. Significa que você se controlou, mas que ainda assim isso tá te afetando. Uhum. Cara, o que acontece é que você joga. O que você tinha jogado era gasolina? Não, era óleo. Era Ou um alguma óleo? coisa parecida. Algum combustível, é. Cara, você joga aquilo, a câmera foca bem no seu rosto, acendendo uma luz forte amarelada do fogo e aquela chama subindo. Só que logo você percebe a a Miriam gritando desesperada. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E a chama subindo pela casa. Subindo pela parede da casa e pegando no telhado. E a Aquele criança telhadinho de sem telhado. palha. Tá, eu Ela tenho que, vira e grita. Não, diga. cara, eu tenho que fazer algum teste pra tentar apagar esse fogo. Tá, é humanamente possível. Eu vou fazer um dado só pra tentar procurar alguma água ali, algum pano que dê pra apagar o incêndio. Eu vou te ajudar. Dois. Foi um 2? Dois, aí rola os seus dados também. Foi um 5. Ok. Boa noite, Jotun Raivoso. Jotun Raivoso, bem-vindo. Esse aí é outro do solo também, se eu não me engano. Tava no dia lá do Altares. Foi um 5, né? Será que a gente conseguiu apagar totalmente? Foi isso? Conseguimos, Douglas? É. Rola aí no oráculo. Ok. Sim ou não? Não conseguimos. Então, Tá. dá pra dizer assim que ficou brasa acesa. Uhum. É. Jotun Raivoso, nós somos Raquel, que são uma curandeira, e Miriam, que é uma assassina. Estamos jogando Cthulhu Dark. O cenário que clicou foi o de coisas medievais. E tem alguma coisa roubando a água da vila e matando as crianças. E
a minha personagem acabou de destruir, tacar fogo num corpo aí amaldiçoado da vida. E agora a gente tá tentando apagar o incêndio, que não tá funcionando muito bem. Mas a gente conseguiu, acho que pelo menos isolar uma porção da casa. Eu acho que seria isso, né, Douglas? Sim. Pelo menos É, isolar as chamas pra não queimar tanto. vamos até 35? Vamos fazer assim. Fazer mais uma Hum, ação de cada um. Aí a gente encerra a live. pode ser. Tá de boa pra mim. Cara, a Miria, ela não sabe o que tá acontecendo. Ela olha ali o cadáver todo pegando fogo. Agora, eu imagino que todo preto, com a pele meio derretida em cima da mesa, ou pode ser que a mesa até caiu com as chamas. Mas tem um detalhe. Teoricamente eu destruí a evidência. Certo. Então é verdade, porque o teste deu boi, né? Então o que sobra é só cinza e brasa no chão, né? Com aquele cheiro podre. Uhum. Significa que a minha insanidade e a sua insanidade ambas caem pra 2, se eu não me engano. Ah, verdade. Tem essa regra. Dois. Ela olha pra você e ela não tá te reconhecendo, não tá entendendo a situação que tá acontecendo ali. Ela pergunta meio que baixo, meio gaguejando: por que você fez isso? Não tá certo. Um corpo não devia ser assim. Eu tô protegendo a gente. Isso não é natural. Eu não aprendi isso em lugar nenhum. Eu tô indo em direção à porta, eu vou procurar uma igreja. Tem, Beleza. tem uma igreja no vilarejo? Sim. E foi sim definitivo. Eu acho que tá tendo missa agora. Ótimo. Cara, E eu acho que talvez a Raquel não seja tão religiosa quanto você. E ela vai te seguindo porque eu acho que ela sabe qual é o seu ímpeto e tal. E ela tá tentando te impedir. Mas vamos é, lá. eu vou ir até o quarto primeiro, pegar um terço, enrolar na mão com força, quase estourando as bolinhas do terço. Saio da casa, ainda descalça, não coloquei nenhum sapato, e vou pisando naquelas pedras secas, indo em direção a essa igreja. Douglas, Oráculo, a gente tem sapato por acaso? Pra ir pisando na terra como se fosse algo exótico? Eu imaginei que a gente tinha algum tipo de. Como é que é o nome? De sapatilha, um negócio rudimentar, mas básico. Eu não sei, eu até tava imaginando a gente descalço mesmo. Um negócio quase sertão brasileiro mesmo. Daquela época que Aham. era. Tá, eu vou jogar dois dados pra perguntar se a gente anda descalço. Vou pegar o maior. Pior que não, caiu 3 e um. Ó, então a gente não anda descalço, beleza. A gente não anda descalço. Mas a gente vai descalço até a igreja. Sim. Beleza, e a gente vai andando conforme você vai e eu vou tentando meio que desconversar com você, mas a discussão vai meio que se criando, assim, eu acho. Até que chega um momento em que eu acho que a gente chega na entrada da igreja, eu viro e falo assim: o que você espera encontrar aí dentro, além de pessoas que vão te julgar, vão dizer que você está fazendo tudo errado, que vão te chamar de bruxa? Ao- Tá travando. Tá travando o teu áudio, Guilherme. Acho que agora foi. Melhorou? Alô? Melhorou. Alô?
Putz, pior que eu não tô te ouvindo. Deu uma travada, tá dando uma. Alô? Peraí. Não sei se voltou. Alô? Alô, agora eu tô te ouvindo. Alô? Tá conseguindo me ouvir, Guilherme? Cai. Zoando um pouco. Eu tenho que arranjar um cabo, cara. Agora eu tô te ouvindo Você tá me bem. ouvindo ainda? Então vamos ficar só na audição mesmo. O que a Raquel realmente falou é tipo, cara, o que você tá esperando encontrar aí dentro dessa igreja que você não vai encontrar lá fora? Ela E aí fica um a gente tempo tá, tipo, na porta da procurando. igreja. Ela fica um tempo procurando respostas sem saber direito o que dizer. E quando ela finalmente encontra alguma palavra, ela diz encontrar alguém. No sentido de encontrar alguma pessoa que não seja só nós duas isoladas. E ela Uhum. abre a E acho porta que da nesse igreja. momento as portas abrem. As portas abrem nesse momento, assim, naquela transição pesada, sabe? Tipo, tchum. Beleza. Eu vou fazer um teste enquanto uma. Acho que é um teste humano, né? Só um dado. Para encontrar conforto. E eu quero que você me diga Conforto. qual é o resultado. Ok, só um momento que eu vou E rolar aqui em Inferno pra gente ver o que tá acontecendo dentro da igreja. tá bom. Aí depois eu digo quanto eu tirei. Curar. Perigo. Curar perigo. Quanto que você tirou? Tirei 5. Eu acho que conforme a gente entra na igreja, Douglas, a gente consegue ver mais dois corpos sendo velados e são os corpos das crianças. O que você acha? Sim. E pode ser que a gente ouve, quando entra, lamúrias das mães das crianças chorando e aquele som esquisito de murmúrios da galera conversando e do padre fazendo um discurso altivo, falando tipo: e o mal que assola nossa terra, Deus nos ajudará. E ele tá tentando meio que dar uma moral pra galera ali, falando: Deus sempre esteve ao nosso lado, em tudo que aconteceu, até mesmo em nossas falhas. Daquilo que nós fomos os culpados, Deus sempre nos ajudou. E dessa vez não será diferente. A maldição que assola a nossa terra, a seca e o que está acontecendo, nos será dado de volta pelo nosso Senhor. E eu acho que conforme ele tá falando, existem. As mães talvez estejam chorando ou alguma coisa parecida. E dá pra ver que existem os pais ou algum outro tipo de assistente. E eles estão trazendo coisas pro altar. Como se fossem Sim, objetos, assim, que não dá pra ver direito ainda. E me corrija se você achar que isso não tá acontecendo, mas eu acho que vai rolar algum tipo de exorcismo meio bizarro ali. certo. Ahn, Porque essa questão, ele quer curar o perigo, sabe? Então ele tá entrando nessa missão de, tipo, eu, afastar quero, o que tá atrapalhando, eu quero propor que na verdade as crianças não estão mortas. O que parecia que era um velamento, na verdade é um exorcismo. E as duas crianças elas estão vivas, porém naquele estado em que a gente encontrou o outro garoto cheio de olhos pelo corpo e sem os olhos do rosto. e talvez só catatônicas, né? Tipo, deitadas assim sobre o chão ou alguma coisa assim. Sim, sim.
Isso é teste de insanidade na certa, Douglas. Tá bom, vamos lá. 4, não passei. 5, muito menos eu. Descreva você primeiro a sua insanidade. Beleza. Eu acho que nesse momento a Raquel tá segurando você e começa a lutar com toda a força pra tirar você da igreja. Ela vira e fala: eu te falei, olha o que eles estão fazendo aqui dentro. Deve ter sido eles que fizeram isso com as crianças. Eles querem fazer. Saia daqui antes que eles façam isso contigo. E, tipo, no momento mais terrível da Raquel, dá pra ver que a primeira coisa que ela se importa é com a Miriam. Que é uma coisa até meio doida, assim, sabe? A reação imediata da Miriam é começar a chorar muito alto, aquele choro que vem da garganta mesmo. E ela abraçando forte a Raquel, ela é bem menor, assim, segurando pela cintura e agarrando nas costas. E acho que como nós dois fizemos o teste? Eu ainda não fiz teste, eu fiz um teste de sanidade, mas ainda tem um último teste, uma última ação que eu posso fazer com a Raquel. Mas o que a Raquel pode fazer nesse momento, cara? Ela tá na merda. Eu acho que dá pra considerar como encerrada essa crônica aí. A menos que, aí eu pergunto, uma última pergunta pro oráculo, Douglas. As pessoas da vila começam a caçar a gente, cara. Por isso. Vou jogar e você me diz o que aparece no não binário. 1. Perdão. Não, mas a situação é mais simples do que a pergunta faz parecer. Eles querem que a gente se junte na oração ou alguma coisa assim? Agora eu tô pensando. Inferno. 3 e 1. Esconder. 6 e 6. Sucesso. Esconder sucesso. Eu acho que nesse momento eles pedem pra gente renegar toda a prática que a gente fez de todos esses anos, sabe? Tipo, todas as coisas boas que a gente fez pra eles. E só aceitar a Deus e todo o resto como se fosse a única salvação e coisas do tipo, sabe? Tipo, acho que tem uma demanda nesse sentido. Eles não perseguem a gente. Mas Isso eles... nesse momento do exorcismo, porque eles precisam de mais gente ali em volta. Mas Então, pra isso a gente tem que fazer algum tipo de, tipo, se ajoelhar e pedir clemência e tal, e vai ser algo trabalhoso que talvez machuque a gente, coisas do tipo, entendeu? E agora eu tô pensando se a Raquel faria isso ou se ela só teria dado no pé e levado você junto. tá bom. Deixa eu decidir se a minha personagem. Eu vou jogar. Também acho que eu vou jogar, cara, nesse momento. Eu vou jogar Vamos dois. fazer o seguinte, a gente tá com insanidade 3 cada uma das duas, né? Eu acho que a gente faria o que a gente faria normalmente, a menos que a insanidade, o dado caia mais alto do que a insanidade. Faz sentido? Como é? Repete. É um teste de insanidade pra agir como você tipicamente agiria. Certo. Deixa eu ver como eu tipicamente agiria. Tipicamente eu participaria da oração porque eu sou uma católica. Apesar de. Tá bom, fazer o teste de sanidade. Não. Eu tipicamente. Eu vou agir de forma atípica. Então Eu também vou agir de forma atípica. Caraca, você vai participar da oração e eu não. Ok, começa você primeiro a descrever e daí eu descrevo a minha reação a isso. Beleza. Eu acho que nesse momento a Raquel olha assim de volta pra Miriam e fala: elas não tinham as respostas. As moças que me criaram, a minha mentora, nenhuma delas sabia disso. E ela meio que vai se ajoelhando assim: Miriam, a gente tem que fazer o que é certo.
por essas crianças, por esse vilarejo. E ela começa a ajoelhar e forçosamente arrastar, e vai rasgando a roupa e os joelhos, assim, vai se ralando, conforme ela vai meio que se praticamente engatinhando em direção ao altar pedindo clemência, assim, sabe? Tipo. E ela começa a recitar preces que ela nunca falou com convicção, todo mundo conhece, né? De certa forma. Mas ela nunca foi fanática, fervorosa, mas nesse momento ela tá sendo. Cara, eu não vou nem fazer teste de sanidade, porque eu já sei como que isso vai afetar meu personagem. Você vê o rosto dela se contorcendo em uma espécie de tristeza mais negação dela, não querendo acreditar naquilo, não entendendo e caminhando de costas até a porta da igreja. Ela vira, vê novamente o que está acontecendo e sai da igreja com os olhos marejados. E eu acho que nesse momento a gente vê a única coisa que a Raquel não queria ter perdido a vista em nenhum momento, que é a parceira dela indo embora. E a própria Raquel não tem olhos pra isso nesse momento. Ela tá consumida pela insanidade. Ok, acabou a nossa crônica. Boa noite, Sr. Raccoon. E chegou bem no finalzinho. Pois é, chegou na hora boa. É nóis. Mas tá bom, depois você vê o início, eu devo deixar aqui no canal. Ah, tem como botar os... Eu super esqueci, tem como clicar para exibir os comentários se você clicar e tal. Olha que da Nossa, hora. que legal. Dá pra fazer isso nas próximas, então. Pô, perdemos... Diz aí um nome de vaca, cara. É Num verdade. cenário medieval, só porque a gente não tinha mais a vaca. Sim, eu vou rever tudinho. Mas, gente, é isso aí. Acabou esticando um pouquinho mais do que a gente planejava, mas já tá meio que no cronograma, a sessão de RPG durar um pouquinho mais. Mas e Você ainda aí, conseguiu administrar o tempo melhor. Diga. o que você achou do sistema? O que achou da crônica? Não, assim, tem que ver que a gente tava pegando e hackeando totalmente o jogo, né? De certa forma. A crônica ficou muito divertida e foi para uns lados que, assim, a pessoa cética, que era a mais cética que tinha, se enveredou por causa do jeito que as mecânicas são pra superstição totalmente, né? Sim, sim. E nos dois momentos foi por causa das regras do jogo. Tanto porque a gente tinha incentivo ao destruir evidência, que ela queimou, papapá, quanto no último momento em que a insanidade tomou conta dela. O que é excelente, apenas elogios pro sistema mesmo. Eu já tinha lido, só que aquele negócio de você lê, você esquece e tal. Mas Eu você achei sabe muito que legal. eu Diga. não acho que a gente hackeou o sistema. Me parece mais que é uma interpretação diferente, porque as regras são essas mesmo do jogo. A Uhum. única parada é que a gente não tá levando em conta que o mestre já tinha preparado algo. Que é o Porque, oráculo, no caso, né? exato, que o jogo ele pressupõe que o mestre já tem verdades predefinidas. Aí vamos supor, na hora de fazer o teste lá de verificar se o balde estava úmido, o mestre já deveria ter algo preparado. Como isso não aconteceu é em cima do oráculo e você fez aquela doideira do braço entrando. Foi muito bizarro aquela cena. E a gente não sabe o porquê ainda, o que essa entidade quer tirando a água da gente. A gente só sabe. Putz, dá pra jogar como outras pessoas agora até. Dentro desse Sabe, cenário. Ficou bem da hora. uma das coisas mais legais do Cthulhu Dark é que eu acho que ele cumpre muito melhor do que o Call of Cthulhu, pelo menos o sexta edição, o papel de passar essa vibe de contos do Lovecraft. De ser um bagulho curto, que vai pra lá dos bizarros e provavelmente vai ser inconclusivo. E é muito doido isso, né, cara? Porque é tão pouca coisa e. Como é que eu vou dizer? É um jogo que não tem setting, não tem uma palavra de cenário, não tem nada. E vai se construindo ao longo, sabe? Isso é uma coisa muito doida de se pensar. Eu fico pensando se em cenários menos de terror daria certo esse tipo de world building
De só pensar assim, tá, a gente vive em tal lugar, aí vamos fazendo sim ou não até chegar num cenário interessante. Eu acho que daria Cara, facilmente. eu acho que é uma metodologia bem interessante que dá para você aplicar em bastante outras coisas. O que eu falei que eu achei que a gente deu uma hackeada foi justamente as respostas que a gente estava dando e a questão da improvisação, que não necessariamente estava previsto, né, no sistema base, especialmente. Mas que foi uma adição que, como você falou, casa muito bem nas dinâmicas de como você consegue usar as regras e todo o resto. Da mesma forma também que o próprio Blade que você estava perguntando, cara, o Blade tem uma mecânica chamada rolagem de sorte. O que é a rolagem de sorte? É um oráculo. Você abre os distritos de Blade, você tem de 1 a 4 dados, sempre mantém o maior. E aí você rola, por exemplo, o quão rico é um distrito. Se ele for 4 dados de rico, quer dizer que ele é muito, muito rico. E aí você pode rolar para saber, sei lá, qual a disponibilidade de uma fruta cara. Cara, muito massa. E inclusive, tem aqui no finalzinho do folheto, abre aspas. Estas regras foram planejadas para jogar cenários preparados anteriormente sob a supervisão de um guardião. Se você testar esse jogo com cenários improvisados ou sem um guardião, me conte como funcionou. Ainda não mandei e-mail pro Graham para dizer como é que funcionou, mas um dia eu faço isso. Cara, eu acho que vale super você dar uma. Não vai ser algo trabalhoso também. Dar uma rascunhada em como fazer isso numa metodologia cooperativa barra solo, porque funciona bem. Fazer meio que um suplementozinho explicando como eu jogo isso sem mestre. Uma página dá isso aí, menos de uma página, meia página dá. Pois é, beleza. Vou pegar qualquer hora para escrever esse suplemento e eu Mas é jogo isso lá no. aí. Sim. Traduz, isso aí vai longe. Pega muito, cara. Provavelmente é um pouco anterior. Mas pega muito a filosofia FKR que você tinha citado anteriormente também. Aham. Mas é E isso, cara, gente. é com mais Diga. gente. Esse jeito de jogar dá muito certo. O Kashmark, eu não sei se ele ainda tá aí na live. Quando a gente, nas sessões que a gente jogou de Cthulhu Dark assim, foi total EKR e sempre passando de 4 jogadores. Uhum. 4 jogadores. E é mais legal ainda, que a galera vai brotando ideia e colocando no meio do negócio. A gente deu umas empacadas, que a gente tava em dois e a gente não tinha um oráculo separado só para isso, né? Então a gente parou, pesquisou um pouquinho. Isso deu algumas empacadas. Eu acredito até que foram positivas, para falar a verdade, porque às vezes refletir também tem coisas boas que são trazidas ali. Sim, também lembra um pouco a vibe de. Como é que é o nome disso? Slow play, que eu acho que o Tarcísio até tem um vídeo a respeito disso, né? De jogatinas mais lentas. É. O cooperativo tem muito disso. Que às vezes o jogo roda mais devagar, mas não influencia, não fica chato os momentos de pausa, de pensamento, assim. Pra terror funciona bem, porque a tua cabeça sempre vai para os piores lugares possíveis. Conforme o tempo vai passando, você pensa, poxa, e se tivesse uma criança com a cabeça enfiada num buraco? Pois é, velho. Mas é isso, gente. Encerramos então o papo, Douglas. Encerramos. Gente, muito obrigado. Se alguém ficou aqui desde o início da live, tá vendo aí o replay. Quem tá aí possivelmente desde o início ou já mais. Qualquer tempinho aí que vocês acompanharam com a gente agradece aí a companhia, a participação. É muito legal a gente ter a possibilidade e ter a tecnologia para poder estar divulgando esses jogos que a gente gosta tanto, essas maneiras de jogar que a gente gosta tanto. E que fala um pouco sobre a filosofia que a gente acredita um pouquinho do lado de fora, né? Do mundo também. Porque jogos são uma das ferramentas mais políticas que existem, pelo menos no meu ver. Com certeza. Mas é isso aí, gente. Fica um abraço aí a todos os rebeldes e todo o poder aos jogadores. Todo poder aos jogadores. Até, galera. Falou!